Vamos lá dar continuidade aí aos nossos conteúdos, né, da aula anterior, certo? A gente vai continuar, né, com o mesmo assunto, destacando mais alguns pontos aí sobre o conteúdo que foi iniciado na aula anterior, né? Então, aqui a gente vai conhecer um pouco, né, sobre a questão do liberalismo, ou seja, o neoliberalismo, como também aí seu enfraquecimento, o enfraquecimento do Estado, certo? Então, quando falamos aí em liberalismo, liberalismo econômico, estamos nos referindo aí a uma teoria formulada aí na Europa durante o século XVII, né? Que apesar de atualmente, né, ultrapassada, ela foi de suma importância aí para as mudanças econômicas da época, né? Então, hoje está ultrapassado, mas na época lá foi de suma importância aí para as mudanças econômicas, né? Então, ela era contrária aí à intervenção do Estado na economia, certo? Então, entre as décadas de 1970 e 1980, surgia aí na Inglaterra e também nos Estados Unidos o neoliberalismo, né? Que esse neoliberalismo foi uma doutrina aí que propõe de maneira geral que o funcionamento da economia ela deve ser entre as leis, né, de mercado, afirmando aí que a intervenção estatal inibiria, né, o desenvolvimento do mercado. Então, esse neoliberalismo aí, essa doutrina, né, ela propõe aí, de maneira geral, que o funcionamento da economia deve ser entregue, né, às leis de mercado. Então, né, segundo aí esse modelo, né, para o modelo neoliberal, o Estado ele deve ter uma atuação mínima na economia, né? Então, esse modelo propõe aí uma intervenção, né, uma atuação mínima aí do mercado na economia, certo? Dos primeiros, né, países a adotar o sistema neoliberal, né, com uma política econômica nacional foi a Inglaterra, durante aí o mandato de Margaret Thatcher, né? Então, a Inglaterra, né, se destaca aí como sendo o primeiro país, né, a adotar o sistema neoliberal, ou seja, o neoliberalismo, certo? Então, passando aí do neoliberalismo, a gente tem aí o protecionismo. O que foi esse protecionismo? Bem, quando o Estado, né, de alguma nação se baseia nas ideias neoliberais e sua função aí se modifica consideravelmente, o antigo papel de regulador na economia nacional, através, por exemplo, de mercadorias, aliás, de medidas protecionistas, né, é substituído por uma desregulamentação da economia, né, guiando por um Estado minimamente intervencionista, né? Então, o Estado passa a ser aqui intervencionista quando esse modelo, né, essas medidas protecionistas, elas não surgem efeito, né? Então, surge aí o intervencionismo, que promove a abertura de sua economia ao mercado externo e também as privatização de empresas estatais, né? Então, essas empresas, né, são públicas, mas aí quando elas tornam-se aí, quando há o intervencionismo, então essas empresas elas tornam-se privadas, né? Então, no Brasil, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, né, ficou conhecida aí como gestão FHC, o país ele perdeu um grande número de patrimônios públicos, ou seja, empresas estatais, sem ter aí uma consulta prévia à população, né? Então, aquelas empresas que eram públicas, elas tornaram-se privadas, né? Durante aí o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente tem aí o fim do estado de bem
bem-estar social. Como se deu aí o fim do estado de bem-estar social? Bem, a gente tem aí as políticas econômicas, né? O protecionistas, o neoliberalismo, o Estado mínimo e a iniciativa privada. Então, vamos ver aqui o que se destaca, né? Cada um desses itens que estão aí citados. Então, conforme, né, estudamos os ensinamentos neoliberais através aí da restrição ao poder do Estado, tem deixado de lado as políticas econômicas protecionistas, né, que tinham como objetivo aí proteger a produção interna da concorrência externa, né? Então, o protecionismo, ele tem esse objetivo, proteger a produção interna, né? Proteger da concorrência externa. E tem aí privilegiado as grandes empresas multinacionais, em detrimento dos interesses nacionais, né? Então, no neoliberalismo, o Estado não se compromete com os investimentos sociais, como em programas de educação, saúde e moradia, restringindo-se aí cada vez mais as suas obrigações e também os seus direitos dos cidadãos, né? Dos cidadãos. É o chamado estado mínimo, né? O estado mínimo porque não há uma grande interferência. Assim sendo, o estado de bem-estar social, né, elaborado aí ao longo do século XX, quando o governo interferia, né, na economia, gerando benefícios que eram devidamente aí empregados para a sociedade, né? Foi sendo substituído no neoliberalismo por um estado onde o governo tem a obrigação de oferecer apenas serviços essenciais, deixando aí o restante nas mãos da iniciativa privada, certo? Então, a iniciativa privada é quando as empresas ela tornam-se totalmente privada, né? Ou seja, a privatização das empresas. A crise financeira aí que aconteceu no ano de 2008 e 2009, né? Então, vamos entender um pouco também sobre a questão dessa crise econômica aí que afetou os países aí do mundo. Então, essa crise, né, revelou a todos a fraqueza do imperialismo estadunidense e de seu sistema econômico hegemônico, né, ocasionada aí inicialmente nos Estados Unidos, devido à junção de fatores que fragilizaram a sua economia e abalou aí todos os países do mundo. Então, né, ao longo da história do modelo capitalista, momentos de crise, né, estiveram presentes na economia mundial. E aí veio essa crise de 2008 e 2009, onde revelou, né, toda a fraqueza aí do sistema imperialista estadunidense, né, o seu sistema aí econômico. E aí essa crise ela não afetou somente os Estados Unidos, né? Fragilizou a economia dos Estados Unidos e também de todos os países do mundo, porque sabemos como os Estados Unidos é a potência principal, então acontecendo algum problema em relacionado à sua economia vai afetar todos os demais países aí do mundo, certo? Em relação aí as nações, né, geopolítica, a gente vai conhecer um pouco, né, vamos compreender um pouco sobre algumas dessas noções geopolíticas e também sociais do mundo. Então, temos aí o território, a nação, estado e o país. Onde nação a gente pode determinar aí como sendo o conjunto de seres humanos que possuem laços baseados em características comuns. E quais são essas características? A língua, né, falada pelo povo, a etnia, a religião, costumes e etc. Então, quando falamos em nação, estamos nos referindo aí ao conjunto de seres humanos que possuem essas semelhanças, né, essas características em comum. Já o território é o espaço de poder, né? Espaço onde uma nação exerce seu poder, ou seja, sua soberania. O Estado, ordenamento, né, jurídico
e também instituições que regulam a convivência entre os habitantes de um país, ok? E o país é o quê? Conjunto constituído por nação, território e estado. Então, para ser um país, precisa haver esse conjunto, né, constituídos aí por nação, território e estado. Então, tá aí um pouco, né, sobre algumas noções geopolíticas e também sociais do mundo, né? Então, dando continuidade, a gente tem aí, né, um esquema, ficou um pouco apagado, mas vocês têm no livro de vocês, aí na página 20, né, esse esquema aí, onde traz povo, mais cultura, mais território, que vai gerar aí a nação com sua identidade nacional. Aí mais governo, onde vai ter as leis próprias, né, que vai ser igual ao Estado nação. Então é todo um esquema aí, né, dessas nações, dessas noções geopolíticas e também sociais. Estado, país, nação e território, né, ainda dando uma continuidade aqui sobre essas noções aí geopolíticas. Então, nem sempre uma nação equivale aí a um estado ou a um país, né? Ou até mesmo a um território. Ocorrendo assim, muitas nações sem território e sem uma soberania territorial é constituída, né? Um exemplo de um estado multinacional é a Espanha, que convive com um grande número de nações em seu território, né? Então, a Espanha é considerada um estado multinacional. Por quê multinacional? Porque vive aí com um grande número de nações em seu território. Outro exemplo de nação sem território são os curdos, que esses curdos eles são conhecidos por serem a maior de todas as nações sem um estado correspondente. Então, de forma que seu povo habite diversas localidades no continente asiático, né? Então, os curdos aí se destaca também como uma nação, né? A maior nação aí sem território, sem ter um estado correspondente aí para o seu povo. Então, eles habitam, né, diversas localidades dentro do continente asiático, certo? Dando continuidade ainda aqui, estado, país, nação e território, né? A gente tem aí, ainda falando um pouco sobre a crise, essa crise que veio aí com esse sistema capitalista, né? Esse sistema econômico chamado capitalismo. Então, esse marco, né, na história nos expõe que o sistema econômico capitalista, baseado nos princípios da ideologia neoliberal, está demonstrando, né, de maneira mais intensa sinais de desgaste e também de ineficiência. Ineficiência, né? Quando o assunto é conduzir a atual economia mundial, suas dinâmicas e complexidades, né? Então, para muitos pesquisadores, essa crise ela simboliza aí o fim do neoliberalismo ou a necessidade de mudança dos padrões que regem aí a economia global. Então, esse modelo neoliberal, né? Esse modelo se fez agravar a pobreza no mundo, onde a concentração de riqueza na mão de poucos aumentou bastante e o mundo vive aí uma instabilidade preocupante, além de uma desigualdade social enorme, né? Então, sabemos que o sistema capitalista ele trouxe aí grandes consequências para a população, né? Onde houve aí essa divisão de classe social, onde poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Então, o sistema capitalista, que é aquele sistema individualista, onde cada um, né, busca aí seus próprios objetivos, trouxe aí esse problema, né, do agravamento da pobreza, da desigualdade social entre as pessoas, trazendo uma grande concentração de riqueza na mão de poucos, né? Gente, sobre esse assunto, encerramos aqui, né, esse primeiro capítulo,
Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.